Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los para, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, Santo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te somos gratos, Pai, por esse momento, em podermos estudar a Tua Palavra. E te rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor não nos deixe falar nenhuma palavra que não seja segundo o Teu Espírito. Nos dê sabedoria e abençoe o Teu povo em toda a face da terra. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu não vou ler hoje o texto básico porque nós vamos ler na continuação da pregação. E o tema hoje é o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 10. E se os irmãos puderem, abram suas Bíblias nesse texto para a gente ir se acompanhando. Queridos irmãos, hoje, domingo de Páscoa. Páscoa, a palavra que no original hebraico significa passagem. E para os judeus da época foi a passagem saindo da escravidão egípcia para a liberdade de Deus e Yahvé. E para aquele povo que vivia há 4 séculos como escravos, nada entendia de liberdade, foi necessário anunciar leis e normas. O capítulo 20 de Êxodo, Deus, Yahvé, apresenta as tábuas da lei, a qual podemos chamar de Carta Magna, para o povo escolhido pelo Senhor. O livro do Êxodo tem toda uma história de como essas leis, mandamentos, foram apresentados ao seu público, os judeus recém-saídos do Egito. Mostra também como foi a preparação de Moisés para esse momento único na história da humanidade. Receber das mãos do Deus Criador as tábuas da lei e todas as orientações de como proceder na adoração do Senhor. Como também na exposição do documento. Em Êxodo 24:8 diz: borrifou Moisés sangue sobre o livro da lei e disse que o sangue do animal ali borrifado selava a aliança de Deus com o povo. Lembro a todos que o selo garantidor estava na demonstração do borrifar o sangue do animal sobre o livro. Fazendo uma analogia com uma outra carta magna, e essa exposta pelo Filho do Altíssimo, que nós a chamamos de bem-aventurança, enquanto no Monte Horebe, frio e desolado, e a presença do Criador entre trovões, relâmpagos e toque de trombetas, o povo assistia tudo à distância e com muito medo. Já no Monte das Bem-aventuranças, a começar da paisagem amena e prazerosa, o Emanuel, Deus conosco, com graça e verdade, expõe, assentado no meio dos seus discípulos, a carta magna do reino dos céus. Queremos hoje falar sobre esse tema e convido os irmãos e irmãs para meditarmos sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, também chamadas Sermão do Monte, Jesus anunciou esse documento diante dos seus discípulos e de muitas outras pessoas que, atraída pelos milagres, pela palavra e pelo poder da personalidade do Mestre, uniram-se a ele e deram-lhe a ocasião para pronunciar aquele magistral sermão. Esse lindo tema da moral cristã é uma proclamação solene do Messias, fundador, legislador e garantidor da nova aliança. Jesus expõe nas bem-aventuranças as condições essenciais para o crescimento e se obter o direito de cidadania em seu reino.
O Mestre traz a mensagem que não segue a lógica desse mundo, uma mensagem de conforto e inclusão social. Seu discurso encontra lugar cativo no coração dos desvalidos e rejeitados por aquela sociedade excludente. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. Mateus 5:3. Os pobres de espírito aqui, o Mestre Jesus fala não de uma pobreza econômica, mas exatamente daqueles que conhecem o seu vazio espiritual e a sua miséria moral. Trata-se de reconhecer que necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias das nossas vidas. Esses que reconhecem a sua pobreza espiritual estão mais propícios a encontrar a cura da sua necessidade. E foi isso que o Senhor Jesus disse em Mateus 9:12. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os que se sentem doente espiritual é que busca cura espiritual. E esses são os verdadeiros pobres de espírito, que se tornam ricos quando aceitam o Senhor Jesus como seu único remédio. Os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Os que choram, todos os aflitos, os que sofrem com paciência a causa da justiça, e nessa paciência da busca da justiça de Deus, ele é recarregado com fé. Sofre, mas não desiste de continuar a praticar o bem e a permanecer na caminhada que lhe fora proposta. O choro aos pés do Senhor é demonstração de que o seu único lugar é o esconderijo do Senhor e o lugar de descanso, a sombra do Onipotente. Os mansos herdarão a terra. Mateus 5:5. A mansidão aqui nada tem a ver com covardia. Não é sinônimo de fraqueza, como também não consiste em falta de caráter. É a mansidão escolhida, onde se resolve amar o inimigo e pagar o mal com o bem. Isto é, a submissão diante de qualquer provação, a disposição de sofrer danos ao invés de causá-los. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos daquele que ama e que se importa com sua criatura, que é o nosso Deus. E a herdade a nós proposta é por toda a eternidade, desde já, e reinando com o Senhor Jesus. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Tantas atrocidades são cometidas no mundo, assassinatos, estupros, genocídios e outros mais. Quantos pais e mães que viram seus filhos estirados no chão sem vida, tirada por uma bala que ninguém sabe de onde vem, que nominamos como bala perdida, e hoje esses pais choram por justiça. O Senhor Jesus afirma que um dia serão todos fartos. Deus irá julgar os homens e a sua justiça prevalecerá. Lembremos que a justiça de Deus consiste em uma perfeita conformidade com a lei de Deus, ou seja, com a sua vontade. É muito diferente da justiça dos homens, que é movida pelo dinheiro. A justiça de Deus é movida pela verdade. Os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Misericórdia é o amor demonstrado em favor de quem vive em adversidade e um espírito perdoador para com o pecador. Ele abrange tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Como tal, é uma virtude peculiarmente cristã, que vale também para as demais características mencionadas nas bem-aventuranças.
Os misericordiosos são aqueles que se sensibilizam diante da miséria e da necessidade dos outros. Deus promete que os tratará com igual misericórdia, especialmente no último dia. Pureza de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Os puros de coração são aqueles que com toda sinceridade são guiados pelo conselho de Deus. Portanto, é evidente que a bênção não é pronunciada indiscriminadamente sobre todos quantos são sinceros nos seus credos, mas antes sobre aqueles que em sua adoração ao Deus verdadeiro, em consonância com a verdade revelada de sua palavra, sem hipocrisia, glorifica ao Senhor Todo-Poderoso. Esses são os puros de coração. Ter um coração limpo é para aqueles cuja vida foi mudada pela graça de Deus, quando do novo nascimento. Estes são purificados pelo Espírito de Deus e buscam santidade. Os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9 e 10. Pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz, que aspiram viver em paz com todos os homens e proclamam o evangelho da paz. No mundo onde os tratados de paz são rompidos com muita facilidade, não só entre as nações, como também entre os vizinhos, essa bem-aventurança revela que o cristianismo é uma força relevante, vital e dinâmica. O reino dos céus é o reino da paz. Jesus é o príncipe da paz. Um cidadão do reino deve ter em si a responsabilidade de promover a paz, pois foram transformados pelo poder do Evangelho e têm em si mesmo a paz de Deus. Receberam a paz de Cristo e são embaixadores que levam sua mensagem de paz. Perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. A perseguição que Jesus faz referência não emana das causas políticas, sociais e econômicas. O que a bem-aventurança demonstra é uma perseguição distintamente movida contra as pessoas que desejam estar em harmonia com Deus e que perseveram mesmo na perseguição, firmes sem se importarem com o que lhes possa acontecer. Jesus prediz a atitude hostil do mundo em relação aos seus discípulos. No mundo tereis aflições. A promessa para aqueles que sofrem perseguição por amor a Jesus parece ser difícil de aceitar, mas é a que reserva maiores recompensas. Lembro que essa carta magna, ou como eu gosto de pensar, a constituição do cristão, é parte da segunda aliança e garantida pelo sangue derramado do Filho do Altíssimo na cruz do Calvário. Momento em que celebramos como Páscoa. E Coríntios 11, 25 assim diz: Ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Somente pela fé em Cristo Jesus, os bem-aventurados herdarão o reino. E somente o entendimento do Evangelho pode modificar o homem. O exemplo, Nicodemos. O Senhor Jesus lhe falou do novo nascimento, abriu-lhe os olhos espirituais para enxergar além dos conceitos humanos da época. Os estudos bíblicos nos ajudam a abrirmos os nossos olhos. É preciso humildade para reconhecer as nossas fraquezas e, em humildade, crer na misericórdia de Deus. Muitas vezes é necessário perder para alcançar o êxito. Não há lógica, há somente fé.
Termino dizendo: os poderosos usam a força ou o dinheiro para obter tudo o que querem, mas somente os bem-aventurados poderão entrar no magnífico e tão esperado reino dos céus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê a direção do seu Espírito Santo por todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.